Bom dia, bom dia, bom dia Marinalva, bom dia Andressa. Sejam todos bem-vindos. Vamos mandar aqui os aviõezinhos, convidar algumas pessoas para participarem. Já estou enviando aqui. Bom dia. Bom dia, gente. Vamos lá no bom dia, Sejam todos bem-vindos. Já mandei aqui alguns aviõezinhos, vamos esperar um pouquinho. Bom dia, Marinalva. Marinalva dando bom dia aí para todos. Não sei onde vocês estão, né? Mas aqui em São Paulo tá bem friozinho. Hoje parece que não vai ter sol. Então vamos aquecer a nossa alma com a palavra de Deus, com o fogo do Espírito Santo. Já que para hoje não tem notícias de sol. Já vi a previsão do tempo, a primeira coisa que eu faço quando eu acordo, aliás, a segunda, né? No dia anterior já olho como é que vai ser a temperatura, como que vai ser o tempo. Bom dia para todos que estão chegando. Tá só mais um minutinho para a gente começar. Eu vou contextualizar aqui uma história. Na verdade, o meu interesse inicialmente tinha sido em falar um pouquinho sobre a vida de Rebeca. Rebeca, que foi a mulher escolhida por Deus para casar com Isaac, que é o filho da promessa de Abraão, como todos nós sabemos. Bom dia. Então, já mandei alguns aviãozinhos. Então, gente, a minha intenção primeiramente teria sido de falar sobre a vida de Rebeca. E, como eu falei, mas aí eu fui ver todo o contexto da história e, na verdade, a história de Rebeca, ela começa em Gênesis 24. E deixa eu acenar aqui para quem está chegando, sejam todos bem-vindos. Como eu falei, a minha intenção tinha sido falar sobre a vida de Rebeca, mas eu fui olhar o contexto da história e eu acredito que o que eu vou falar hoje, eu vou falar em dois momentos, porque acabou que tem muitas informações aqui, se você for acompanhar, se você já quiser ver na sua Bíblia em Gênesis 24. Então, eu vou começar por causa do horário, para não se estender muito depois das 8. Então, bom dia a todos que estão chegando. Eu acredito que daqui a pouco vai estar chegando mais gente. Já temos algumas pessoas, um número considerável para esse horário da manhã. E daqui a pouco, à medida que as pessoas forem entrando, elas vão entendendo o contexto. Então, como eu falei, a minha intenção tinha sido em falar sobre a vida de Rebeca. Mas quando eu fui olhar a história da vida de Rebeca, que começa em Gênesis 24, e é importante contextualizar bem essa história, porque muitas vezes nós não ficamos atentas na nossa própria história, sabe? Naquilo que nós estamos vivendo, como se tudo que estivesse acontecendo tivesse em volta apenas dos nossos sonhos, dos nossos desejos naturais, dos nossos desejos, aliás, pessoais, dos nossos desejos profissionais ou familiar. Mas quando nós estamos lidando com um Deus que Ele é soberano e que é acima de tudo e de todas as coisas, Ele tem um plano e um propósito para as nossas vidas. E quando a Bíblia fala sobre o plano dele para a nossa vida,
não está se referindo apenas no nosso contexto de hoje, da vida que eu estou vivendo, dos meus sonhos, dos meus desejos, ah, dos meus sonhos profissionais, pessoais. É algo muito maior. E eu, como algumas pessoas já devem saber, eu amo propósito, eu trabalho inclusive com isso, porque eu sempre fui uma pessoa que eu busquei conhecer o meu propósito a partir do momento que eu entendi que Deus tinha um propósito para a vida de cada um. Mas já iniciando aqui o contexto bíblico, ah, antes de eu falar de Rebeca, eu tinha que falar da vida de Abraão, porque Rebeca entra dentro da história de Abraão, porque ela é a mulher que foi a mulher escolhida por Deus para casar e para dar continuidade àquilo que ele tinha prometido para o patriarca Abraão. E aí que começa todo o interessante do contexto da história. Então, chega um momento aqui, quando você vai olhar em Gênesis 24, que Sara tinha morrido, Abraão já estava muito velho, como a própria Bíblia aqui já diz, e aí ele chama o escudeiro dele, o servo mais antigo, como aqui em Gênesis 24 ele fala, já estou contextualizando, e aí ele chama esse servo fiel, que é o escudeiro de sua casa, para que ele entendeu que tinha chegado o momento do filho dele, de Isaac, casar. Então ele chama um homem que provavelmente não, ele participou de toda essa história do nascimento, da promessa, porque ele era um servo fiel. E aí ele pede para esse servo, aqui eu vou ler aqui. Ele diz assim, em Gênesis 24, ele estava bem velho, né? Isso aqui eu já falei. Então ele pede para esse servo, para ele procurar uma mulher para se casar com Isaac. Olha só a responsabilidade que esse servo tinha de escolher uma mulher, de trazer uma mulher para casar com a filha do seu senhor. E aí quando Abraão pega e pede para ele ir na casa, na sua família, né, no meio da sua parentela, encontrar uma mulher para casar com ele. E ele diz para esse servo que ele não quer que Isaac case com uma mulher daquele povo, uma das mulheres cananeia. Então ele envia, né? Então ele envia esse servo para que ele vá buscar essa mulher. Só que antes dele enviar, o que é que ele diz? Ele fala assim: eu quero que você me prometa que você não vai trazer para mim uma mulher qualquer, mas uma mulher no meio do meu povo. E aí ele pega e diz assim, o servo diz assim, Abraão na verdade diz assim, ó, não leve meu filho para lá, aqui é em Gênesis 7. Para lá para onde? Porque o servo, achando algo muito difícil, ele fala assim, se eu não encontrar essa mulher, eu posso levar o seu filho, posso levar Isaac lá para o meio do seu povo? Aí ele pega e responde aqui, que é o que eu vou ler. Não, respondeu Abraão, cuidado, não leve meu filho para lá de jeito nenhum. O Senhor Deus dos céus, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, prometeu solenemente dar esta terra aos meus descendentes. Ele enviará um anjo à sua frente e providenciará para você que encontre uma mulher para meu filho. Olha só que interessante. Então, debaixo dessa ordem que Abraão tinha dado para esse servo, existia uma promessa, existia uma palavra. E essa palavra chegara ao tempo de se cumprir. E eu sei que tanto eu como você, como todos nós que estamos aqui, nós temos promessa de Deus na nossa vida. Só que chega um determinado momento em que nós começamos a perceber que esse é o momento de se cumprir parte daquilo que Deus tem nos prometido. Nesse caso aqui de Abraão, ele tinha recebido a promessa, como nós sabemos, de que ele seria pai de multidões.
Nesse contexto, ele ainda era pai de apenas um único filho, ele tinha um herdeiro. E existia também uma promessa de que Deus havia dado, como ele falou aqui, aquela terra para os seus descendentes, que aquela terra ia ser povoada pelos descendentes de Abraão. Então, em hipótese alguma, ele podia enviar o filho dele, já que ele não queria que casasse com aquele povo que ele estava, os cananeus, uma mulher tinha que vir para casar com ele. E foi isso que ele mandou o servo. Então, existem momentos na nossa vida em que nós percebemos que é chegado o tempo de se cumprir uma palavra. E qual era a palavra? A palavra de que Isaac deveria casar. Só que do outro lado, que aí eu entro para o outro contexto da história, existia uma mulher, que era Rebeca. Essa mulher, quando nós vemos, ela era uma mulher que ela estava no seu contexto natural. Mais para frente, depois eu vou comentar isso. Mas o que é que eu quero frisar primeiramente nesse momento? É nós ficarmos atentos, além de guardarmos as promessas, nós temos que ficar atento para que as coisas venham se cumprir no tempo determinado. E não apenas que venha se cumprir no tempo determinado, nós cooperarmos com Deus também com as nossas decisões, influenciando, porque a própria Bíblia diz que nós somos cooperadores de Deus. E se Deus fez uma promessa para a minha vida e para a sua vida, certamente Ele mesmo providenciará todas as coisas. E foi exatamente isso que Ele disse para o servo, porque num contexto natural era muita responsabilidade para ele dizer assim, mas como que eu vou me responsabilizar para trazer uma mulher para ser a escolhida para casar com seu filho? Como que eu vou saber? Isso muitas vezes nós também ficamos ficamos nessa mesma situação. Puxa, como que eu vou saber? E aí o que Abraão fez? Ele também não sabia. O servo também, consequentemente, não sabia. O que ele fez? Ele falou assim, faça o que eu estou te pedindo, ou seja, seja fiel a isso, e Deus enviará um anjo para que você saiba quem é essa mulher. E aí o servo foi para procurar essa mulher. Então, ou seja, existia uma promessa, olha só, existia uma promessa sobre a vida de Abraão, existia uma palavra para que se cumprisse aquela promessa, que era o casamento de seu filho, a mulher escolhida por Deus, porque até então Abraão não sabia quem era. E aí o servo, entendendo isso, o que ele fez? Depois que ele foi, ele se dirigiu para a cidade de Naor. Ele ora primeiro, isso é muito importante eu contextualizar aqui, depois vocês podem ler essa história. Ele ora e pede para Deus para que ele mostre quem é essa mulher, que é exatamente o que eu vou ler aqui. Então o servo colocou a mão de... não vou ler aqui não, porque aqui ele está falando sobre ele ser fiel a Abraão. Ele fala assim, ele fez... Não, aqui. Então o servo orou e disse, ó Senhor Deus do meu senhor Abraão, por favor, dá-me sucesso hoje e ser bondoso com meu senhor Abraão. Ou seja, ele ora e pede para que ele tenha sucesso naquela jornada e que Deus fosse bondoso com Abraão, porque afinal de contas ele sabia o que precisava ser feito. Como vês, estou aqui junto dessa fonte. Ele chega na fonte, que é exatamente, ele se dirige à cidade de onde Naor, que é o irmão de Abraão, ele está. Então ele chega nessa fonte, ele chega nesse lugar e ele ora e faz a oração a Deus e pede para que Deus seja bondoso com ele, para que ele saiba quem é essa mulher. Então nessa oração ele fala para Deus assim, eu vou ficar aqui junto da fonte, é o final do dia e eu sei que as mulheres vão vir pegar água com seus cântaros. Então o que eu vou fazer? Para que você me dê um sinal, para que você me diga qual é a mulher, eu vou perguntar, a mulher que eu perguntar, a que eu perguntar se ela pode me dar água,
E se ela, além de me dar água, então ele pediu uma prova dobrada, além de me dar água, se ela der água para os meus camelos, eu sei que essa é a mulher escolhida por você. Então, como era o final da tarde, muitas mulheres viriam naquele momento para pegar água. Eu acredito que provavelmente ele ia ficar perguntando para várias mulheres, só que a primeira mulher que chegou foi exatamente Rebeca. E assim que ela chega, ele está terminando a oração quando Rebeca chega. Aí ele já vai, já pergunta para ela se ela pode dar água para ele. E ela prontamente dá água para ele. E o que que acontece? Ela diz, eu vou dar água para você. Esse homem era um homem idoso, claro. Eu vou dar água para você e também para os seus camelos. Então, enquanto ela estava dando a água para os camelos, ele ficou observando. E aqui eu quero fechar já para eu contextualizar o que eu quero dizer para você. Aquela mulher, ela estava dentro do contexto, provavelmente ela não sabia que ela estava dentro do contexto onde Deus já tinha planejado isso. E o que eu anotei aqui? Eu anotei aqui que muitas vezes nós pensamos que as promessas de Deus elas vão se cumprir de uma forma extraordinária, vai ser algo muito grande que Deus vai fazer. E eu comecei a ver que existiam, toda essa história está debaixo de princípios que são muito interessantes. A fé de Abraão, a honra do servo para com o seu senhor, a obediência nesse caso também, a fidelidade e a humildade. E quando nós começamos a entender isso, nós saímos do contexto natural para entender a mente de Deus, porque esse é o nosso objetivo, porque enquanto nós não entendermos como Deus trabalha, muitas vezes nós vamos ter uma vida insegura no contexto de confiar em Deus, que Ele realmente está no controle da nossa vida, Ele está controlando, Ele está acompanhando, Ele está atento. Mas tão importante quanto nós entendermos isso, como eu falei, é nós estar atentos aos sinais dos tempos, para que nós possamos, debaixo de uma promessa, dar uma palavra de ordem, de comando, para que todas as coisas venham cooperar com aquilo que Deus disse e não conforme aquilo que você está dizendo. É isso que eu quero que você se atente. Porque se existe uma promessa sobre a minha vida e sobre a sua vida, existe uma autoridade. Então, existia uma autoridade naquele momento sobre a vida de Abraão, independente dele conhecer quem seria, de que Deus ia cooperar com isso. Então, eu não sei o momento que você está vivendo, eu não sei se é chegado o tempo de você sair do seu emprego, ou de você passar por um novo emprego, ou você de abrir uma empresa, ou se é chegado o tempo de você prosperar na sua empresa, porque Deus ele fez essa promessa para você. Então, quando você entende esse tempo e essa responsabilidade de você ter essa parceria com Deus, você pode profetizar. Você pode ordenar para que os céus venham se movimentar em seu favor. E foi exatamente isso que aconteceu com Abraão. Ele ordenou, liberou uma palavra que já estava no tempo certo de acontecer. Ele enviou alguém, porque ele não poderia fazer. E muitas vezes não somos nós que vamos realizar todas as coisas. Outro princípio aqui que é importante nós entendermos é que Deus ele não faz as coisas sozinho, independente que a promessa seja para você, ele não vai fazer somente por você, outras pessoas vão participar. E nesse caso foi o seu servo. Então, outras pessoas elas vão participar desse contexto da sua história. Então, Deus ele não é um Deus individualista. É por isso que nós precisamos valorizar os relacionamentos, precisamos valorizar as pessoas que estão ao nosso redor, precisamos valorizar também aquilo que nós estamos, que está debaixo da nossa vida como uma palavra profética. E aí nós podemos entender que tudo cooperou. Rebeca chegou naquele momento.
ela não tinha nada a ver com a história. Então, muitas vezes, aquilo que Deus está providenciando para você está totalmente fora do teu contexto natural. E Rebeca estava fora do contexto natural ali de onde Abraão vivia. Vocês concordam? Mas ela estava no script de Deus. Rebeca, ela estava dentro dos princípios que Deus exigiria, ou exigiu, ou exige, eu posso até dizer isso. Rebeca estava debaixo de fé, ela estava debaixo de honra, ela estava debaixo de fidelidade e de humildade. Cris, como que você diz? Abraão, eu já entendi. Onde você encaixa Rebeca nisso? Depois, quando você vai ver, que é a segunda parte, quando eu for falar, provavelmente na quinta-feira, você vai ver que Rebeca, prontamente, ela aceitou o convite de ir com o servo, de ir com esse servo que ela também não conhecia. Então, isso foi-lhe exigido fé para ir com ele. Se vocês quiserem, vocês podem até adiantar essa história depois. E ela honrou essa palavra de fé e ela também foi fiel. Então, certamente, se ela estava ali, olha só, ela estava trabalhando, porque ela estava pegando água. A Bíblia fala que ela era uma mulher rica, ela não era uma mulher comum, né? Então ela tinha posses e mesmo assim ela estava carregando água, carregando o cântaro para levar para sua casa, então ela estava trabalhando. Então o que eu quero dizer? O contexto natural da vida dela, que ela estava vivendo ali, acredito que provavelmente todo dia ela ia para aquela fonte, para levar água. Mas naquele dia, exatamente naquele dia, ela encontrou com aquele servo. Então aqui eu já quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Você não sabe qual é o dia que vai ter esse encontro entre o céu e a terra na sua vida, assim como Rebeca também não sabia. E ela, olha qual foi o comportamento de Rebeca. Ela viu aquele homem, ela viu que ele era um estrangeiro, porque se ela estava ali todos os dias, ela sabia que aquele homem era um estrangeiro. E por isso que ele pediu água e ela deu água. Inclusive, ela até fala assim, beba à vontade. E ela sabia que não apenas ele, mas os camelos também estavam com sede. Olha só, imagina, ele estava com uma caravana de 10 camelos, imagina dar de beber para 10 camelos. E aí, lembra que eu falei aqui no contexto da história que ele fica observando o comportamento dela? Então, ela vai várias vezes dar água para os camelos e ele fica observando e meditando e pensando como Deus foi fiel com o seu servo Abraão. E eu quero que você se atente, porque assim, às vezes a gente acorda de manhã e pensa que vai ser um dia normal, um dia natural, que não vai acontecer nada. Mas todos os dias é o dia que o Senhor fez. Eu até já falei sobre isso. Todos os dias é o dia que Deus preparou para mim e para você, para que nós nos alegremos nele. E o que aconteceu? É exatamente isso. Lança o pão sobre as águas, porque no momento certo, aquilo vai acontecer. Aquilo que você tem orado. Então, o que acontece? Ela estava naquela rotina. Então, pode ser hoje aquele milagre que você está esperando. Pode ser hoje aquela conexão que você sabe que precisa acontecer com pessoas no seu trabalho, com pessoas para que Deus venha trazer direções para você, para te nortear, ou mesmo oportunidade. Então, aquele momento foi um momento de oportunidade para Rebeca. Que oportunidade? Para ela se casar. Porque toda mulher, principalmente naquela época, hoje algumas sim, outras não, isso fugia um pouco da realidade. Mas aquela mulher, com certeza, um dos sonhos de toda mulher é casar. É encontrar o seu varão, o seu marido. Então, aquele dia foi o dia que Deus tinha determinado. E porque Rebeca estava debaixo de um princípio, foi fiel a princípios de honra, de fé, de humildade, porque ela se humilhou para servir aquele homem, humilhação no sentido de que ela não foi orgulhosa por achar que
ela era melhor do que ele, alguma coisa desse tipo. Como eu falei, era uma mulher de posses e ela poderia, muito bem, ele pedir água, ela dá água e ela ir embora. Ah, Deus me livre, já pensou? Eu ter que dar água aí para 10 camelos, meu Deus, camelo bebe muita água. Então, ela foi fiel demais. Então, Deus, ele honra os princípios. E o que eu quero fechar agora essa história falando exatamente sobre isso. Deus, ele honra princípios. Então, por isso que é importante nós estarmos debaixo de princípios. Então, independente das coisas estarem acontecendo ou não, eu quero deixar aqui para você meditar sobre isso, que Deus, ele não esqueceu das promessas que ele fez para a sua vida. Rebeca estava lá, mas a história dela já estava reservada, o destino dela já estava reservado, o destino dela, o futuro dela já estava sendo preparado. Ó, há quantos anos atrás? Porque Rebeca, ela era filha, ela era neta do irmão de Abraão. Então, há quanto tempo atrás Rebeca já entrou nesse contexto? Então, quando chegou o tempo, ela estava debaixo desses princípios, ela estava preparada para receber. E isso é que é importante. Se nós queremos... Eu vi aqui que a conexão ficou baixa, mas aí eu já mudei aqui a minha conexão. A primeira coisa que eu quero deixar atento aqui para você, comece a orar e peça para Deus trazer discernimento para você, porque nós precisamos entender a mente de Deus. E nesse contexto, nessa história, nós começamos a entender, foi o que eu percebi, que Deus ele pensa não apenas no nosso contexto individual. Por isso que eu comecei falando que muitas vezes nós queremos cumprir o nosso propósito, estamos contextualizando apenas no nosso eu. Só que o plano de Deus para a minha vida e para a sua vida, ele é muito maior do que simplesmente o meu desejo profissional, o meu desejo de que a minha filha case, o meu desejo de que a minha empresa prospere, é muito maior. E olha só, na vida de Abraão foi exatamente isso. O contexto do casamento não era simplesmente para casar. É porque ele sabia que aquela terra era dele. Ele sabia, olha só o poder de você se agarrar nas promessas. Olha só a importância de você se agarrar naquilo que Deus disse a respeito da sua vida. E aí, o homem que era servo, que era fiel a ele, disse, mas e se eu não encontrar? Eu levo para lá, porque nós sabemos que era uma ação difícil. Puxa, como que ele vai saber qual é a mulher escolhida por Deus? E aí, por isso que ele pensou, eu posso deixar que ela fique lá? Ele, de jeito nenhum. Abraão falou, de jeito nenhum. Olha a convicção, olha a fé que Abraão tinha. Olha a honra que ele deu à palavra de Deus que foi profetizado sobre a sua vida. Então, pela própria situação de ter que encontrar uma mulher para Isaac, ele poderia dizer, nossa, é muito difícil, eu estou aqui no meio dos cananeus, só tem mulher cananeia. Então, provavelmente, ele vai casar, enfim. Eu acredito que ele nem pensou nisso, ele se apegou na promessa. Então, se apegue nas promessas que Deus tem dito a respeito da sua vida. Não vamos vacilar com relação, porque essa palavra já foi lançada sobre a vida de Abraão e, consequentemente, palavras foram lançadas sobre a sua vida. E, em vez de você contextualizar a realidade natural, contextualize a realidade de Deus. Por isso que eu falei sobre conhecer os pensamentos de Deus. Por isso que a Bíblia fala sobre ter a mente de Cristo. E ter a mente de Cristo é você sair do contexto natural, porque aquele contexto que Abraão estava e que o servo também estava, era um contexto não muito favorável. É isso que eu quero que Deus colocou no meu coração, que nós devemos nos apegar à palavra que Deus disse. E Abraão, ele tomou posse dessa palavra que ele disse, de maneira nenhuma, essa terra aqui é minha. Olha o poder da posse que ele tinha. E ele disse, e ele prometeu, como eu li aqui, Deus prometeu que daria essa terra aos meus descendentes. Então não era qualquer mulher que ele sabia que Deus ia providenciar para Isaac.
Então, não é qualquer pessoa que Deus vai fazer conectar com você. Não é qualquer pessoa que Deus vai chamar para ser seu sócio. Não é qualquer pessoa que Deus vai chamar para ser o seu marido, se você é solteira. Não é qualquer pessoa que Deus vai... não sei qual é a promessa que está sobre a sua vida. Então, não é qualquer pessoa. Deus já tem alguém preparado, já tem uma situação. Porque, veja só, não apenas uma situação, não apenas uma promessa, mas principalmente uma situação comum do dia a dia. Então, fique atento, porque em um momento oportuno você vai lembrar, vai bater dentro de você assim, meu Deus, eu vou ter que fazer isso agora. Que foi o que eu acredito que deve ter acontecido com Rebeca. Eu vou ter que fazer isso agora. Ela não sabia do que estava acontecendo na vida de Abraão, nem que ela era prometida para Isaac. Mas se ela era uma mulher que andava nesses princípios, eu acredito que deve ter tido uma confirmação, como muitas vezes nós temos, de que essa é a coisa certa que eu tenho que fazer. Então, para fechar, eu quero profetizar sobre a sua vida que Deus ele vai te conduzir para que tudo aquilo, se é chegado o tempo de se cumprir determinadas palavras proféticas na sua vida, para que se cumpra um propósito maior de Deus na sua vida, você estará atento, você estará sensível para esse momento. Eu quero profetizar sobre a sua vida que você vai chegar, assim como Rebeca, no lugar certo, na hora certa, vai encontrar as pessoas certas, a necessidade certa, que foi exatamente isso que aconteceu com Rebeca. E o que é mais importante, ande convicto com isso. Viva nessa realidade, independente do contexto natural de como está a sua vida hoje. Eu não quero... Eu falo até pro meu marido, não quero nem saber de coronavírus, eu não quero nem saber de quantos números tem, quanto vai, eu só sei que o meu papel é orar e crer que as pessoas vão ser curadas, que isso está sendo cessado. Então, eu decidi para mim viver a realidade dos céus, porque trazer a realidade dos céus para a terra é uma responsabilidade nossa, porque o céu já foi aberto, o reino de Deus já está dentro de mim, dentro de você. E se ele está dentro de mim, dentro de você, nós estamos debaixo dessa autoridade, nós estamos debaixo desse discernimento para saber qual é o tempo, quem são as pessoas, o lugar que nós devemos estar. Então, todos os dias, quando você acordar, acorde com essa convicção, cheio dessa verdade, de que esse é o dia que Deus preparou para você. Então, ainda que não aconteça, ele preparou. Rebeca, todo dia ela ia para aquela fonte, mas Deus estava preparando todos os dias para que aquele momento acontecesse. E é isso que eu quero liberar sobre a sua vida. Se não for hoje, todo dia acorde na convicção de que Deus já preparou algo para você que é exatamente aquilo que você estava esperando. Amém? Então vamos orar para fechar. Quando for na quinta-feira eu continuo, que aí eu vou falar um pouco mais de Rebeca, vou falar um pouco mais dentro do contexto da visão de Rebeca, da vida de Rebeca, para fechar isso, ok? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por essas verdades, Pai. Essas verdades que só podem ser encontradas e só podem penetrar na nossa mente e no nosso coração por meio das verdades que estão escritas aqui, Pai, na tua verdade. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, para que essa realidade, assim como foi uma realidade para a vida de Abraão, Abraão não foi específico, ele não foi o único, nós estamos debaixo também das promessas de Abraão. A Bíblia diz que nós somos herdeiros e descendentes também de Abraão. E assim eu creio, Pai, que como existe na minha vida, existem promessas na vida de cada uma dessas pessoas que estão me ouvindo. E não apenas promessas, e não apenas, Pai, palavras proféticas que devem ter chegado o tempo de se cumprir.
Eu oro, Pai, para que você venha nos despertar, para que nós venhamos estar atentos a esse tempo, para que nós possamos cooperar com você e dizer a palavra certa, dizer como será, dizer como vai acontecer, dizer como deve ser. É assim, Pai, que eu tenho convicção que você deseja que nós, como filhos de Deus, devemos andar, devemos pensar e devemos acessar aquilo que você já determinou para as nossas vidas. E é por causa dessa confiança, é por causa dessa fé e é por causa dessa honra dessa palavra que está sobre as nossas vidas, é que nós vamos andar, Pai, seguros e confiantes de que independente da situação que nós estamos vivendo, independente do nosso contexto natural, existe um Deus que está cuidando de nós, existe um Deus que já preparou todas as coisas para nós, existe um Deus que ainda nós não estamos percebendo o que Ele está fazendo, você está fazendo. Eu quero liberar palavras, Pai, proféticas sobre cada uma dessas pessoas que estão aqui ouvindo. Que conexões divinas, Pai, comecem a acontecer. Conexões divinas sejam ativadas e tudo aquilo que estava paralisado, tudo aquilo que estava fora do lugar, venha ser colocado no seu devido lugar, na minha vida, na vida dos meus familiares, dos meus descendentes e de todos aqueles, Pai, que estão a ouvir essa palavra, revestidas de poder e da autoridade que vem de Ti. Em nome de Jesus, amém. Receba essa palavra e ande debaixo. Tenha consciência de que você está debaixo de uma palavra profética e que Deus está cooperando para que todas essas palavras proféticas se cumpram na sua vida e na vida dos seus descendentes, porque como eu falei, não é só sobre a sua vida, mas a vida dos seus descendentes, a continuação, porque Deus é um Deus de legado. Então Deus abençoe vocês, guarde essa palavra no seu coração. Se você tiver em um momento hoje, leia essa passagem de Gênesis 24 e peça a Deus para que Ele também venha instruir você, se for chegado o momento de você dar decretos, ordens sobre as palavras proféticas de sua vida. Amém? Deus abençoe vocês. Se vocês desejarem, compartilhem essa palavra com alguém, certo? Amanhã nós temos o culto, será o pastor Felipe Ottoni, na Nascente, São Paulo. E às 20 horas estamos com o nosso horário já normal, o culto até às 10 horas, né? 9h30, 10 horas. Convidamos você, se você não nos conhece, vá nos visitar. Estamos lá aguardando vocês. Amém? Então um beijo, um bom dia e que Deus abençoe e abra conexões para que se cumpra aquilo que Ele já profetizou e já desejou, já está no coração dele para a sua vida. Amém? Fiquem com Deus e um bom dia.